Olá, seja bem-vindo ao Prática em Finanças. Na aula anterior, identificamos que o payback simples indicou 4 anos para recuperarmos o investimento. Mas esse número do payback simples ignora algo fundamental. R$1 hoje vale mais do que R$1 amanhã. E o payback descontado corrige exatamente esse problema. No payback descontado, antes de acumular os fluxos, ele desconta cada um pelo custo de capital, o WACC. Assim, o resultado é uma visão mais realista e conservadora do prazo de recuperação. A metodologia é idêntica ao payback simples, com uma diferença fundamental. Em vez de acumularmos os fluxos de caixa livres nominais, acumulamos os fluxos de caixa livres já trazidos a valor presente. Cada fluxo de dado período é dividido por 1 mais o WACC elevado ao respectivo período. Exatamente o mesmo desconto que utilizamos no fluxo de caixa descontado. Depois, esses valores presentes são acumulados até igualar o investimento inicial. Para a Ambev, usamos o WACC de 27,51%, já calculado em aulas anteriores nossas, onde tratamos do cálculo do WACC, assim como já tratamos do cálculo dos fluxos de caixa livres em aulas anteriores e do fluxo de caixa descontado em aulas anteriores. Para aqueles que não conhecem ou não sabem ou querem conhecer esses métodos, sugiro que assistam às nossas aulas anteriores. Um comparativo simples entre o payback simples e o payback descontado seria com base em alguns critérios. Por exemplo, o valor do dinheiro no tempo. O payback simples não considera, enquanto o payback descontado considera esse valor do dinheiro no tempo. A complexidade no cálculo do payback simples é baixa. No payback descontado ela é média. Já depende da gente entender o cálculo do fluxo de caixa descontado ou trazer os valores de fluxo de caixa a valor presente. O prazo de recuperação, analisando através do payback simples, ele é mais otimista, porque ele fica com prazo menor. Analisando pelo payback descontado, ele é mais conservador, então ele considera um prazo maior. O uso ideal seria uma triagem inicial rápida a partir do payback simples e o payback descontado considerando uma análise mais rigorosa. Dentro de um princípio que a gente chama de prudência, obviamente o payback descontado, considerando o investimento pelo menos de médio prazo, de 5 anos ou mais, ele se torna mais adequado considerando a realidade econômica que, por exemplo, a gente vive hoje, onde as nossas taxas de desconto, taxas de juros podem influenciar significativamente nesse valor do dinheiro no tempo. A lógica é que o payback descontado ele é sempre maior ou igual ao payback simples, ou seja, o tempo, que é de recuperação, ele acaba sendo maior no descontado do que no simples. Quanto maior o WACC, maior será essa diferença. Para entendermos como que se dá o cálculo e como que se dá a identificação, vamos para a nossa planilha de cálculo. Bom, com a nossa planilha de cálculo aqui aberta, nós vamos partir então dos fluxos de caixa já a valor presente. Então, os fluxos de caixa, que seria pelo fluxo de caixa descontado, que ele já considerou o valor do dinheiro no tempo, já fez pela taxa de desconto do WACC. A forma como se dá esse cálculo, nós já trabalhamos na nossa aula 2, onde a gente fala do fluxo de caixa descontado. Para aqueles que não sabem como se chegar nesses valores, sugiro que assistam essa aula. A taxa de crescimento nós identificamos nas demonstrações contábeis da empresa Ambev, que também mostramos como identificar na aula 1, onde tratamos do fluxo de caixa livre. O WACC nós calculamos ele em aulas anteriores também. Os períodos que nós consideramos para a projeção nossa foi de 10 anos. O nosso fluxo de caixa livre já foi calculado e o investimento inicial também identificado nas nossas demonstrações contábeis, que se refere ao patrimônio líquido da empresa, que seria o patrimônio dos sócios. Também já mostramos como identificar esses valores quando a gente trata do cálculo do valor presente líquido. Qualquer um desses dados pode ser observados a forma de cálculo e identificação nas nossas aulas anteriores. O que nos interessa agora, então, é identificarmos, com base nesses fluxos projetados para 10 anos, quanto tempo levaria para nós recuperarmos o investimento inicial de R$ 88.774,80, considerando que esses valores todos estão em milhares de reais. Então, o ano zero, a exemplo do fluxo do payback simples, o ano zero é o nosso ano de investimento. Então, no nosso ano de investimento, nós temos o investimento inicial. No ano 1, nós vamos ter o primeiro retorno. O nosso primeiro retorno é o calculado no nosso ano 1. E assim sucessivamente, para o ano 2, o ano 3 e o ano 4.
Já vou trazer todos os dados aqui rapidamente e já retornamos para continuar o cálculo. Bom, com todos os dados transportados aqui para a nossa tabela, né, desde o ano 1, conforme a gente calculou, né, até o ano 10, a lógica é quanto tempo vai para a gente conseguir recuperar esses 88. Fazendo um cálculo aqui do acumulado, no ano 1 nós vamos ter acumulado 16.195. No ano 2 nós vamos ter o valor dos 16.000 mais os 13 que nós vamos receber no ano 2. E assim sucessivamente nós temos todos os valores até o 10º ano. Então, se a gente observar aqui, nós chegamos... Deixa eu só confirmar aqui se os valores estão corretos. Estão. Bom, então veja, aqui já identificando o nosso acumulado, né? Desde o primeiro ano até o 10º ano, nós observamos que lá no ano 10, e a gente já tinha calculado aqui em cima, né? Nós vamos ter já acumulado de retorno 76.353. Veja, a gente não consegue em 10 anos recuperar o nosso investimento inicial, né? A resposta aqui ela já estava, na verdade, dada para a gente, né? A gente vai fazer uma identificação aqui buscando ver o quanto que a gente precisaria de tempo para chegar a recuperar ou chegar próximo à recuperação desses 88.774,80. Mas a própria soma aqui para nós ela já estava identificando que, com base no nosso investimento inicial, os fluxos dos próximos 10 anos somados eles não chegariam a recuperar, tá? Então eu fiz uma projeção aqui dando uma continuidade em mais anos, além dos 10, só para a gente ter uma noção. Então, do ano 1 até o ano 25. Então, nos próximos 25 anos, nós vamos ter conseguido um retorno de 87.233. Mesmo nos próximos 25 anos, nós ainda não conseguimos recuperar todo o capital inicial investido, embora chegamos perto dessa recuperação, mas a gente vai ter certeza que não consegue nesses próximos anos. Fazendo uma projeção para os próximos 30 anos, a gente ainda não chega também. O fato é que a taxa de desconto nossa, ela vai tendendo para o que a gente chama para uma perpetuidade. Vai chegar um momento em que o valor de caixa gerado, ele se torna tão insignificante que ele não chega ao valor que a gente espera, que é de 88. Veja, ano a ano, o nosso fluxo de caixa ele vem caindo, né? E ele vem caindo bastante, né? Nos últimos 5 anos, de 335,90 para 121,40. Se nós continuarmos esse fluxo de caixa, ele vai tendendo a perpetuidade. Uma forma da gente verificar isso, deixa eu vou puxar aqui pela planilha nossa do fluxo de caixa, que é daqui que eu trouxe as informações. Então, se por exemplo, eu projetei aqui além de 10 anos até 25 anos. Vamos projetar mais 25 anos ou mais 10 anos, só para a gente ter uma noção de quanto tempo mais daria. Com 30 anos, o meu fluxo de caixa já estaria retornando apenas 43,69. Vamos esticar mais, vamos puxar mais anos para frente. Puxando para 40 anos, daqui 40 anos, o fluxo de caixa que eu vou estar recebendo daqui 40 anos, hoje, considerando as nossas taxas de desconto, eles seriam um fluxo de caixa de 5,68. Veja, o fluxo de caixa efetivamente gerado, que seria de 95.347, ele vira 5,68 em 40 anos, considerando a nossa taxa de desconto. Então, vai chegar uma hora que nós vamos estar tendendo para o que a gente chama para perpetuidade. E a soma desses caixas, eles vão ser tão insignificantes que não vão fazer diferença mais na nossa conta. Veja, para os próximos 70 anos. Então, ele vai tendendo para uma perpetuidade que não vale mais a pena. Então, apenas para a gente voltar, para a gente ter esse conhecimento, para a gente ter um entendimento, né? A gente sabe que essa recuperação ela vai se aproximar entre 25 e 30 anos. Dali para frente, ele não vai fazer muita diferença para a gente, porque eu já vou ter acumulado 87.233 com 2. Né? Vou acumular, digamos, mais 100 aqui, mais 100 no outro, depois já vai cair para uns 80, 90.
Então os próximos 10 anos deve me dar no máximo mais perto de 88 mil. Então em torno de 25 a 30 anos seria o tempo de recuperação do nosso fluxo de caixa aqui. Mas isso aqui foi a título de exemplificação para vocês entenderem como que se dá o cálculo e essa análise, mas vamos fazer a nossa análise com base no que a gente delimitou efetivamente para os próximos 10 anos. O que a gente vai ter recuperado nos próximos 10 anos? Então, no primeiro ano, dos 88, menos o que eu recuperei no primeiro ano, né? Ainda vai me faltar recuperar 72. Então lá no ano 10, vamos ver quanto que ainda vai faltar para a gente recuperar lá no ano 10. No ano 10 ainda vai faltar 12 mil para a gente poder recuperar, 12.421 arredondando, para a gente conseguir recuperar de investimento inicial. Bom, de volta aqui à nossa apresentação, analisando os resultados que nós alcançamos com os cálculos do nosso payback descontado. O primeiro olhar nosso, a gente vê que não consegue fazer uma recuperação nos próximos 10 anos do investimento inicial, considerando como investimento inicial o nosso patrimônio líquido, né? Então o payback descontado em 10 anos revela que quando o valor do dinheiro no tempo é considerado, descontando cada fluxo de caixa gerado nos próximos 10 anos pelo nosso WACC, que nós calculamos de 27,51%, mostra que a Ambev não consegue recuperar esse investimento em comparação ao payback simples. A implicação para a decisão do investimento é que o período necessário para recuperar ele acaba sendo longo demais para o investidor, considerando o uso do WACC de 27,51% como taxa de corte, ou a taxa de desconto, né? O que reforça já uma conclusão que nós já havíamos sinalizado no nosso CAPM, no cálculo do CAPM e pelo WACC, de que o alto custo de oportunidade hoje no Brasil, refletido pelas taxas de juros, pelo risco país, né, torna a criação de valor econômico um desafio muito grande, independente da qualidade operacional da empresa, porque a geração de fluxo de caixa dela, a composição de estrutura de capital dela, ela é significativamente boa, vamos dizer assim, ela é relevante em relação às demais. E aí, como conclusão, que a gente consegue tirar em relação ao payback descontado, é que ele é metodologicamente superior a metodologia do payback simples, porque ele incorpora o custo de capital, que seria o valor do dinheiro no tempo. E a diferença entre os dois métodos, principalmente nesse exemplo, ele demonstra que se a gente ignorar o valor do dinheiro no tempo, pode levar a uma percepção otimista errônea de retorno desse investimento, o que pode vir a ser um erro grande, um erro crítico em contextos de juros elevados como o do Brasil. Por hoje é só, agradeço a presença de vocês por terem acompanhado esse ciclo de aulas, esse ciclo de conteúdos que foi abordado, e no futuro próximo vamos pensar aí num contexto de outros indicadores, de outras metodologias, outras ferramentas que podem ser aplicadas no contexto das finanças empresariais. Obrigado a todos.